Eu quero te convencer que uma apresentação pode mudar a sua vida de freelancer, de autônomo, para fechar mais orçamentos. E de bônus, a gente vai construir elementos para a sua identidade visual. Porque na vida de quem trabalha vendendo seu serviço, o que acontece é, chega alguém na internet perguntando: oi, eu queria um orçamento. E aí você começa a perguntar coisas e sanar dúvidas daquela pessoa, que ela tem muitas e muitas dúvidas. E é sempre a mesma pergunta: como funciona o projeto, quanto tempo demora, o que eu vou receber, como é que é o processo. Então o que pode acontecer é que você fica muitas vezes tendo a mesma conversa. Inclusive tem gente na internet que reclama, né, das pessoas quererem marcar reunião antes de passar um orçamento, porque elas só querem saber o orçamento. Enfim, pensando nisso, eu facilitei a minha vida e eu fiz uma apresentação pensando em vários tipos de serviço. Que faz com que eu tenha muito menos dor de cabeça e responda alguém em, 5 minutos se eu precisar. Oi, eu me chamo Luísa Fantinel, eu sou ilustradora e designer, e esse é o episódio 2 da série Seja Visto Artista. Está sendo patrocinado pela Adobe Express. No episódio 1, a gente fez um logotipo para nossa identidade visual e escolheu as cores. E hoje eu quero expandir essa identidade falando de apresentações. Então, se você não fez o episódio 1 e tiver interesse, vai lá. Tem um link da comunidade na descrição, onde vocês podem postar os projetos de vocês e eu posso dar um feedback até essa data aqui. E eu também tenho um link de download para um PDF, que é complemento desta aula. Então, por que eu estou falando de apresentação? É comum, quando a gente começa na nossa carreira, começar com clientes pequenos. Quando eu comecei a trabalhar com ilustração, eu comecei a trabalhar com autores independentes pra capa de livro. Gente, a minha primeira capa foi, R$120 e ainda me deu muito trabalho. Claro, naquela época eu era estudante. Hoje eu trabalho com grandes editoras. A capa aqui no Brasil pode chegar até 5 mil, dependendo do projeto. Mas a minha história pode ser a sua história. Então, pegando essa ideia de começar com clientes pequenos, a gente vai aumentando os preços gradualmente, conforme o nosso trabalho vai evoluindo. E às vezes a gente precisa de um pouquinho mais de trabalho pra convencer aquela pessoa de que o seu trabalho vale um pouco mais. Então, no meu caso de autores independentes, ainda é um mercado que paga muito pouco, mas mesmo assim, para essas pessoas que querem comprar uma capa de livro, chegar a R$1.500 é um preço alto. E eu fui crescendo e tendo muita demanda, então eu precisava conversar com muita gente para tentar fechar um projeto e eu fui enlouquecendo. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma apresentação onde eu tinha tudo explicadinho pra pessoa, como que funcionava o processo, e assim, ela precisava só olhar e falar: nossa, incrível, parabéns, vamos. E claro, continua a conversa, porque isso é super importante, mas eu gosto muito da apresentação porque é isso, ela é uma maneira direta e prática de mostrar o seu serviço. Aliás, se inscreve no canal, tá começando. Então, a apresentação mudou minha vida, porque eu comecei a ficar muito menos estressada e eu também fiz a apresentação para diferentes serviços. Capa de livro, identidade visual, tampa de camiseta. É a mesma coisa, só que tu vai mudando as coisas que vão ser entregues. É basicamente a tabelinha de preço dos artistas de commission, só que mais profissional, quando tu quer alcançar outros nichos. Bora começar então? Antes da apresentação, eu quero que a gente organize a nossa casa. Então, eu tô usando aqui o Adobe Express e a gente tá criando a nossa identidade visual, então eu preciso desses elementos organizados. A gente vem aqui em criar um projeto e você coloca o nome da sua marca, né? No meu caso, Luísa Fantinel. Então essa aqui é uma pasta pra gente organizar todas as nossas coisas. Vou criar já uma pasta de orçamentos, que é o que a gente vai fazer hoje, uma apresentação, ou apresentações. Essa organização pode parecer bobagem, mas conforme você vai crescendo, você vai tendo menos tempo pra gastar tempo em coisas idiotas, tipo organização e procurar arquivos. E agora eu quero salvar os elementos da nossa identidade visual pra gente criar a nossa apresentação. A gente vai aqui em marca, eu vou upar o meu logotipo. Se você não fez a aula 1, eu deixei o documento gratuito de como você vai salvar o seu logotipo se você só souber usar o Adobe Express, mas de preferência também, se você souber usar outros programas, outros apps, tipo o Illustrator, tu pode salvar o logotipo de diferentes formas. Se você não sabe muito sobre design, pode salvar um PNG com fundo transparente que tá no documento, tá? Então as questões técnicas, tá tudo lá explicadinho, qualquer dúvida, pergunta aqui que eu respondo. Então, tendo o logotipo salvo, eu também quero salvar as minhas cores. Essas cores a gente exportou direto do Adobe Colors, mas claro que você também pode escolher as suas cores. E ela fica, eu acho que ela já fica salva na marca que tu tá trabalhando no momento. Então aqui, eu vou procurar essas cores novamente, elas estão aqui, e você pode editar a sua paleta de cores. Você pode pegar o código com um conta-gotas aqui e fazer a sua paleta de cores. Então, esse é o nosso primeiro passo para organização. Vamos falar, então, de apresentação. Para apresentação, eu quero procurar templates novamente para facilitar a vida, porque eu odeio passar trabalho. E eu quero procurar coisas que combinem comigo, com a minha identidade. No Fez a aula 1, a gente definiu 5 palavras para nossa identidade. E é nessas palavras que eu tô me baseando, fora o meu gosto visual, né, gente? Então, eu vou selecionar alguns templates pensando nisso e eu vou dar uma olhadinha neles que eles têm. Importante. Essa apresentação que eu estou fazendo em formato clássico, que é de computador, né? Ela é 16:9, sei lá, é a tela do computador. Mas, caso o seu cliente abra em um celular, por exemplo, vale a pena tu pensar em outro formato, porque vai ficar difícil a leitura. Se ela abrir no celular, ela vai ter que virar e tal. Tem muitas pessoas que fazem num formato vertical, mesmo assim, mas eu acho que fica meio ruim. Não sei. Eu faria quadrado. Quadrado pro celular funciona e daí pro computador também funciona. Pra entender? Espero que tenha dado pra entender. Luísa, como é que eu sei onde meu cliente vai abrir a minha apresentação? Gente, pesquisa. Pergunta pra pessoa, depois que você fechar, as pessoas que você já trabalhou, tipo, posso perguntar onde é que você abriu um orçamento? Tô fazendo uma pesquisa aqui pra ver qual que é o melhor formato.
pesquisa. Então, nessa apresentação hoje eu vou mostrar pra vocês o exemplo que eu tinha para capa de livros para autores independentes. Então, você também pode procurar propostas específicas nesses templates, como por exemplo, quero um Media Kit, era uma apresentação comercial de venda de produto. Você aqui no template você consegue procurar algumas coisas específicas que também já vem com uma estrutura, uma ideia de estrutura. Mas a ideia de estrutura também está no link do PDF, tá? Escrevi ali o meu roteiro de apresentação. Obviamente é uma sugestão, né? Não tô falando que tem que ser assim, eu só estou sugerindo o que eu acho que é legal. Tá, vamos começar pela capa. Então, a capa aqui eu boto o nome do projeto, capa de livro, o nome do cliente, a data, e eu também adiciono até quando essa proposta é válida. Até 30 dias, válida 15 dias. Aqui eu vou colocar o meu logo, que a gente já criou. E uma coisa muito legal aqui do Express é que você pode selecionar tudo e clicar aqui nas cores. E ele vai sugerir ideias com as suas paletas de cores. Eu vou escolher do meu jeito. Você percebeu que a gente ainda não escolheu tipografias para a nossa marca? Eu deixei para esse episódio porque, como eu falei pra vocês, gente, a ideia, eu não tô ensinando vocês a fazer uma identidade visual profissional, incrível, maravilhosa. Eu quero que vocês façam uma identidade visual básica pra você parar de enrolar esta porcaria de identidade visual e organizar o seu trabalho, blá 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 blá, entendeu? Eu quero que você faça e tenha algo que funcione. E por isso que a gente vai escolher as tipografias baseadas nas apresentações. Então, a gente vai pro meu slide 1, eu mostro as etapas do processo. Ou seja, você tem que ter um processo. Vamos falar sobre isso? Então, o meu processo aqui vai ser briefing, vai ser entrega de rascunhos, entrega de paletas de cores, fechamento de arquivo, blá 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 blá. Cada projeto é isso que eu falei que eu mudo. Então, um projeto de identidade visual, as etapas do processo são diferentes, porque é um projeto mais longo, um projeto mais complexo, e daí eu mudo isso para o meu projeto de identidade visual. Eu também quero que essa apresentação seja muito visual, tá, gente? Assim, regra básica de apresentações. Nada de texto. Tô que nem a Edna lá do Incríveis. Nada de capa, nada de texto. Não, tipo, o texto, ele serve como um recurso visual, tá? Ele serve para informação, que é isso que a gente quer, mas ele precisa ser conciso e visualmente interessante a apresentação, senão a pessoa vai bater aquele olho e ela vai passar. Ela vai passar. Então, aqui eu deixo já as imagens de algum projeto que tenha a ver com isso. Então, eu já vou deixando imagens da capa de livro, para caso a pessoa não tenha visto meu portfólio, eu coloco aqui. Se você quiser muito fechar, assim, com algum cliente, às vezes eu altero o tipo de capa. Se é um cliente que estava procurando por fantasia, eu costumava alterar para um livro de fantasia. E daí esse layout que eu tô mostrando é o meu layout, mas essa é a ideia dos templates. Você pode procurar outras estruturas no template e os templates vai te dar várias ideias e depois a gente só vai substituir com a nossa marca, com nossas cores, com a nossa tipografia. Pra manejar a sua estrutura, cria uma página em branco aqui no Express e vai escrevendo como é que é as suas etapas do seu projeto, né? Meu segundo slide, eu tenho o que são as entregas de fato. No exemplo de capa de livro, a entrega que eu fecho, os arquivos que eu envio, são os arquivos PNG e JPEG da capa frontal, o arquivo completo de PDF para impressão, enfim, vocês estão vendo aí. Isso é algo que as pessoas sempre vão perguntar, tipo, você me entrega não sei o que, você me entrega não sei o que lá. E isso é bem massa, porque é isso, a pessoa fica super segura de que é isso que ela quer. Então é por isso que essa apresentação funciona. Luísa, eu não sei se eu preciso disso, de uma apresentação ainda, não sei se eu me sinto pronto. Ainda não tô segura de vender meu trabalho assim, gente. Eu entendo. A gente concorda, tem momentos e momentos dessa vida e eu não sei em que momentos vocês estão. Mas assim, faz pra treinar. Faz pra fazer, você não vai precisar usar isso aqui. Você faz e depois você vê se você usa. Você faz e pensa, nossa, olha só, ficou incrível. Entendeu? É pra fazer. Você vai ficar orgulhoso do que construiu. Confia em mim. E a ideia de fazer antes também, de você se sentir preparado, é pra facilitar a sua vida e você vai ajustando conforme você vai crescendo. E daí a gente vai pros próximos slides, que é a parte mais importante do porquê que eu faço uma apresentação, que é apresentar o nosso processo. Eu defendo que a gente tem que fazer isso com um case existente, tá? A gente tem que mostrar imagens. Imagens, gente. Imagens vendem. Então, no meu caso de capa, eu mostrei os pontos principais do processo, tá? Aqui, por exemplo, a minha primeira etapa é um briefing, é perguntas. Eu não botei aqui porque, visualmente, eu sinto que a pessoa não precisa visualizar isso, mas também dava pra colocar. Então, eu começo aqui mostrando o que é os meus rascunhos, o que eu entrego nos meus rascunhos, pra pessoa entender o trabalho que ela vai receber. E eu também escrevo detalhes relevantes dessa etapa, como o fato de que a pessoa tem que escolher um caminho, ou a quantidade de ajustes que ela pode pedir, enfim, esses detalhes que são quase como um contrato já, né? Eu digo quase porque já tá avisado ali, né? Depois aqui tem um processo das cores, de como é que eu mostro as paletas de cores, e depois o arquivo final e as entregas. Este é o meu processo de capa de livro, e cada serviço vai ter o seu processo específico. E aí, o próximo slide é o tal do orçamento, do preço, né? Essa apresentação, ela não precisa, na real, ser um orçamento, tá? Ela pode ser só uma apresentação comercial, uma apresentação de introdução ao seu trabalho. Eu trabalho já com orçamentos quando eu envio, porque eu gosto
usa essa praticidade, tá? A pessoa consegue ver ali o preço. Então, tipo, aqui é a sua escolha. Se você não quiser botar preço, depois quiser enviar um orçamento à parte, isso aqui pode ser só uma apresentação de... E daí, mas falando aqui do slide de orçamento, no meu caso, eu boto os diferentes entregas ou diferentes pacotes, porque às vezes é isso que a gente tem. Pensando num serviço que tu ainda não sabe completamente o que vai ser apresentado pro cliente, o que ele precisa, eu faço diferentes pacotes pra pessoa já se encaixar. Por que eu disse que isso vai fazer você fechar mais clientes? Você tá entendendo o profissionalismo que uma apresentação passa? A pessoa se sente segura, gente. Ela vê que você sabe do que você tá falando. Não é, obviamente, todo cliente que vai precisar de uma apresentação, não é toda pessoa que mandar uma apresentação com orçamento é a melhor forma, mas pensando em iniciantes, que é a proposta desse projeto, acho que isso ajuda. A gente defende muito bem, né? Argumentando muito bem hoje, desculpa. Isso aqui, gente, traz paz de espírito pra pessoa. E daí, como eu falei, em 2 segundos tu consegue mudar na capa o nome do cliente e qualquer ajuste na proposta que tu queira fazer. Se não quiser mudar, já também manda um sem nome do cliente, entendeu? Eu comecei a mandar sem nome do cliente pra autor independente, porque... E daí a pessoa vai curtir ou não. Se você precisar conversar, você conversa depois. Depois de um dia, 2, pergunta, né? Faz aquele tal do follow-up. Tem gente que não gosta, mas eu acho que também que se dane quem não gosta, né? A maioria das pessoas tem muita gente que não responde mesmo. Eu gosto de fazer uma pergunta específica, de tipo, me responde o quanto antes, porque eu preciso colocar na agenda, preciso organizar a agenda, ou algo assim pra dar um sensinho de urgência também, né? Enfim. Daí também a gente tem os últimos slides que eu coloco sobre mim. Em muitas apresentações que eu já vi, o sobre, a empresa sobre, está no começo, né? Porque às vezes a pessoa não sabe exatamente quem você é. Eu coloco no final, porque neste caso a pessoa já me conhecia, já tinha olhado meu portfólio normalmente. Então no final é só pra dar um tchazinho a mais, mas dá pra você mudar essa estrutura, né? O dono do negócio é você. Peguei a boca do café. E também porque eu sei que a pessoa tá apressada pra ver o preço. Daí se eu botar lá no começo é mais um slide pra ela só... Tá, agora vamos falar de como deixar isto aqui, esses templates, à sua cara. A gente já tem os conteúdos, a gente já tem a nossa estrutura, a gente já tem o logo, a gente já tem as cores. Faltam os elementos e a tipografia. Nesses templates, você vai observar que as pessoas utilizam elementos gráficos pra dar um plim-plim-plim, né? A minha ideia é que você comece a fazer a sua própria biblioteca de elementos inspirada no que é utilizado aqui nessas apresentações. Então, por exemplo, nessa aqui a pessoa tinha feito um pezinho e eu vou substituir por um desenho meu da pessoa lendo um livrinho. Mas tu pode ir substituindo os ícones, né? Tipo, então uma florzinha, faz a sua própria florzinha, etc e tal, e vai salvando na sua biblioteca. Se você não é artista visual, se você não desenha, você não precisa fazer essa etapa. E você pode simplesmente procurar elementos gráficos aqui dentro do Express, ou até utilizar sempre os mesmos elementos gráficos baseados em alguma apresentação que você gostou. E salva nessa biblioteca esses elementos para utilizar sempre. Tipo, eu sugiro se apossar de um template se você não sabe nada de design, né? E daí eu vou aos poucos criando esses meus elementos e substituindo eles. Eu vou dar um exemplo aqui, tipo assim, na página do orçamento aqui, por exemplo, eu criei um ícone de dar uma mãozinha segurando o dinheiro, né, uma coisa meio meme, porque isso tem a ver comigo também, tipo, eu sou uma pessoa bem-humorada, é algo que eu botei na minha biblioteca de elementos. Uma coisa muito legal de elementos é que se você for utilizar elementos em linha desenhados, tu pode desenhar à mão e utilizar o Adobe Capture para salvar esses elementos direto na sua nuvem. Mas o meu jeito preferido é criar esses elementos no Photoshop ou no Illustrator e salvar aqui direto na biblioteca. A gente vai aqui em Janela Biblioteca e cria uma biblioteca dos seus elementos. E o legal disso é que eles estão linkados, ou seja, no momento que eu altero este elemento aqui no Illustrator, no Photoshop, ele também se altera em todos os meus documentos. E ele fica salvo em bibliotecas aqui no Express, é diferente das marcas. Mas para salvar em marcas também, pra gente ter esses elementos da nossa marca, a gente precisa salvar eles em algum formato, ou SGV, ou PNG, e também salvar lá em marcas. Eu uso normalmente direto da biblioteca. Luísa, e as fontes? Gente, eu sei que é meio caótico, mas é que nem eu falei pra vocês. Eu acho que é melhor a gente fazer e ir ajustando do que ficar noiado, assim. Vai fazendo conforme dá, vai ajustando, sabe? Tipo, quem é que disse que as coisas têm que ser perfeitas? Então, gente, eu literalmente escolhi as minhas fontes baseadas nas fontes que eu estava usando na apresentação. Foi assim que eu escolhi as fontes da minha identidade visual. Pasmem. É ideal? Não. E daí? Quem é que vai me processar? Eu não me importo, eu prefiro que exista algo bonitinho do que não exista nada porque eu tô esperando ser perfeito. Uma identidade visual cuenca ainda é uma identidade visual, tá bem? Luísa Fantinel. Mas, no geral, eu vou dar umas dicas sobre fontes. Eu nem falei, rouba a fonte do template e testa com o seu logo, com as suas cores e vê.
e ver. Meio tarô, assim, sabe? O que funcionar, funcionou. Mas o que é necessário para uma identidade visual básica? Fontes de título, pode ser uma fonte um pouquinho diferente, que funciona grande, né? Título. E fonte para pequenos textos. Pode ser o pequeno texto tipo subtítulo e pode ser os textos de documentos, por exemplo, um documento no Word. Texto corrido, né? Que a gente chama. E daí você pode fazer aqui no template, vou dar como exemplo, é isso. Faz um textinho de exemplo de título, blá, 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 não sei o que eu vou botar na edição depois. Mas exemplo de título, exemplo de subtítulo e exemplo de texto corrido. E aí você vai testando. Para uma identidade visual mais rica, que não seja tão básica, você pode pensar em 2 fontes de títulos, ou mais, mas que nem a minha, eu utilizo 2 fontes, 3 eu acho. Para riqueza, então, eu gosto também da ideia de pegar uma fonte específica para números, acho que fica bem legal, bem divertido. E fontes para pequenos detalhes também, isso dá um tchanzinho a mais, mas novamente, isso aqui é umas regrinhas tiradas, existe por aí, pra ficar um negócio mais legal, mais diferentinho, assim, um negócio que tu cuida dos detalhes. É que eu faço a escolha da fonte específica, que nem a gente escolheu o logo. Conhecimentos tipográficos, né? Mas principalmente, assim, com muito teste, né, gente? Muita experiência, muito teste e olhar que nem tarô. Um olhar crítico, tá? Mas no geral, é muito pela sua vibe. Você pode vir aqui procurar as características das fontes, né? Se você é elegante, por exemplo, tá aqui uma lista de fontes que a Adobe já recomenda como fontes elegantes. Aí você testa, duplica os layouts, faz com a sua cor, com o seu logo, que nem eu falei. E pode fazer, né, direto nessa proposta aqui que você tá criando. Novamente, né, gente? Eu estou simplificando. Por favor, não me critiquem. Então a aula de hoje é isso, mas, pelo amor de Deus, calma. A próxima aula é sobre redes sociais. Então deixa aí as dúvidas nos comentários sobre o que você acha sobre redes sociais. Qualquer coisa envolvendo esse mundo de se vender nas redes sociais, fazer posts, blá blá blá. Sobre a aula de hoje, posta lá na comunidade a sua apresentação, que eu posso te ajudar. Conta aí se gostou, o que você acha sobre ter uma apresentação, como é que é o seu processo, se você já tem. E é isso. Se inscreve no canal, beijo, tchau.